Pessoal, isso não é um clickbait, não é narrativa. Há hipótese, sim, de iniciar uma terceira guerra mundial depois da ação que foi acionada pelo presidente Joe Biden aqui no Brasil. Do Brasil, ou não, foi dada uma ordem para que o presidente da Ucrânia possa usar mísseis contra a Rússia. Isso, sim, pode acarretar a terceira guerra mundial. Então fica nesse editorial que eu vou explicar isso para vocês. Outro ponto que a gente precisa falar. O Milei foi acionado contra o ministro Supremo Alexandre de Moraes por um pedido direto do Eduardo Bolsonaro. Você vai entender todos esses detalhes nesse editorial, tem muita coisa séria que está acontecendo e a gente precisa discutir sobre isso, tá bom? Não esquece de deixar o like, curtir, compartilhar, é sempre importante. Hoje é dia 18 de novembro, esse é o nosso primeiro editorial do dia. Muito obrigado por estar aqui com a gente acompanhando as notícias, tá bom? Então vem comigo. Para você que ainda não fez o download dos Segredos Milionários dos Leilões, vocês sabem que geralmente eu deixo por um mês, hein? Então logo tá saindo de download já. Então aproveita aí os Segredos Milionários dos Leilões. Quer ganhar dinheiro com leilões de imóveis? Esse livro é perfeito para você. Vamos lá, pessoal, vamos começar com as matérias. Olha só, aqui a gente recebe comentário de todas as formas, tá? De todos os lados. No último editorial, acabei fazendo uma crítica à Janja sobre a falta de compostura que ela teve ao falar do Elon Musk daquela forma. Parece que algumas pessoas ficaram incomodadas, né? E aí a Maria Manhães Souza, né? Manhães, eu acho, ela escreveu o seguinte: você que é dessa direita extremista, fica falando de Lula e da primeira-dama. Fala da primeira-dama da direita? Pois é, pessoal, olha, é inevitável eu vou ter que falar, tá? Olha que elegância, olha a diferença da postura, olha que mulher, com todo respeito ao Bolsonaro, que mulher bonita, elegante, né? Olha só, participando dos eventos, não dando vexame nos eventos, né? Sabe, a forma que ela se veste, né? Totalmente diferente, né? Sempre bem respeitado em qualquer lugar que vai, né? Então, assim, já que pediu para falar, a gente fala, né? Não era para dar na cara, mas tá aqui do lado do Papa, com postura, né? Então, totalmente diferente do que a gente apresenta, né? Aí, hoje em dia. Então, já que pediu para falar, né? Pediu para falar. Falei. Alguém discorda de mim, quer fazer alguma crítica à ex-primeira-dama? Pode fazer. Já quanto à atual primeira-dama, pois é, já não bastasse os diplomatas da China falar que, opa, não quer que a primeira-dama do Brasil participe do mesmo evento bilateral que eles, não, porque com medo de passar vergonha, né? Agora, ela que achou que ia brilhar como uma estrela, pois é, não foi nada daquilo que ela imaginava. Após xingar o Elon Musk, a Janja cancelou a participação em evento no G20. Ia ser palestrante, deu 3 gafes, uma atrás da outra. E agora, pois é, teve que desistir de ser a toda poderosa palestrante num evento que só gastou aí 33 milhões de reais, né? Do nosso dinheiro, do dinheiro das estatais. A primeira-dama Janja da Silva cancelou sua participação no Global Citizen Now, evento paralelo ao G20 nesse domingo. A desistência ocorreu após a polêmica causada por seu xingamento ao empresário Elon Musk nesse sábado. Janja seria uma das palestrantes do evento organizado pelo governo brasileiro, em parceria com a presidência do G20 e a organização internacional Global Citizen. Sua participação seria em um painel ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Então, acabou que teve que cancelar. Pois é, pediu para me falar das duas, eu falei. Uma é elegância, a outra estava bem cafona, bem vergonhoso mesmo a situação. Vamos lá, e a gente já vai falar dessa questão da hipótese de uma terceira guerra mundial que está cada vez mais iminente. Mas vamos falar ainda do G20, já que a gente citou a Janja aqui, né? Parabéns aos envolvidos, porque uma excelente oportunidade de mostrar para o mundo, né, realmente o que está acontecendo. Manifestantes espalharam fotos dos presos e dos exilados, estava a foto do Constantino, da Ludmila Lins Grillo ali, na frente de Copacabana Palace para a cúpula do G20, ou seja, o Anderson Torres ali você vê, Alan dos Santos,
pessoal colocou as imagens ali, ó, Daniel Silveira, de frente ao hotel onde ficam as autoridades, né? Com os presos políticos e pessoas exiladas do Brasil. Então colocou todos ali, inclusive você vê a foto aí do Constantino. Cara, manifestação é isso, protesto é isso, tá na Constituição, é lícito, nada mais justo do que isso. Ó, a Carol Heller, que faleceu, né? Faleceu, o coronel Silvinei Vasquez, estão todos ali, né? De frente de Copacabana Palace, bem onde fica ali as autoridades que vieram para a cúpula do G20. Pois é, não sei quem foi o idealizador do protesto, mas protesto é literalmente isso aí, né? Então, foi uma boa oportunidade para fazer protesto cívico, protesto ordeiro, protesto, assim, até silencioso, um protesto inteligente, muito diferente do que algumas coisas que a gente anda vendo por aí, né? Vamos deixar claro. E o Biden? Cara, o Biden tá no Brasil, né? E aí já começa por aí. Eu quero que vocês prestem atenção. Sabe, o questionamento sobre a sanidade mental do Biden tá grande. Olha só, o Biden, no meio da coletiva, né, deixou a coletiva e virou pro meio do mato e foi andando pro mato. Isso virou meme, virou um monte de coisa, né? O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, concedeu entrevista coletiva em Manaus após visitar o Museu da Amazônia, né, na tarde desse domingo. Após as declarações, o presidente americano se despediu da imprensa com um aceno e caminhou em direção à mata. A cena curiosa instigou os espectadores e logo gerou diversos memes nas redes sociais. Ou seja, é nítido, é claro e evidente que o Joe Biden não se encontra bem, né, com sua sanidade mental em ordem. Não está bem. E aí a gente começa a levantar algumas questões. Se ele não tem condições, se ele não está preparado, quem está governando os Estados Unidos? Pois é, há uma suspeita aqui. De dentro, né, da Amazônia, supostamente, né, se o Biden tivesse dentro da sua sanidade mental, foi autorizado um ato pela Ucrânia. Mas você precisa entender um detalhe sobre essa hipótese, né, de uma guerra estourar. A Rússia alertou os Estados Unidos sobre os riscos de uma terceira guerra mundial. Essa matéria foi de agosto desse ano. O Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, do Putin, disse, né, que tem 20 anos que ele já disse que o Ocidente estava tentando intensificar a guerra da Ucrânia. E se ela fizer isso, ela está caçando problema. Então está aqui o Sergei Lavrov, né, ao lado do Vladimir Putin, e ele disse o seguinte: a Rússia disse que o Ocidente estava brincando com fogo ao considerar permitir que a Ucrânia atacasse profundamente a Rússia com mísseis ocidentais. E alertou os Estados Unidos nessa terça-feira que a Terceira Guerra Mundial não se limitaria à Europa. Gente, o Putin, ele deixou claro o seguinte: se vir um míssil dos Estados Unidos disparado pela Ucrânia, vai ter guerra. E não vai ser só a Europa, não. Vai ter a América, vai ter todo mundo, vai ser uma terceira guerra mundial devastadora. Foi o que falou o Putin, isso em agosto desse ano. Pois é. E aí, a imbecilidade toma conta, mais uma vez, da humanidade. O Biden, junto ao Lula, da Amazônia, autorizou a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance dos Estados Unidos para atacar a Rússia. Ou seja, aquilo que o Putin falou que ensejaria a Terceira Guerra Mundial foi autorizado, acabou de ser autorizado pelo Biden. E adivinha de dentro de onde? De dentro da porra do Brasil. Desculpa o palavreado. De dentro daqui da República das Bananas. Para variar, né? Olha só o que aconteceu. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu sinal verde para que a Ucrânia use mísseis de longo alcance fornecidos pelos próprios Estados Unidos para atacar a Rússia, confirmou uma fonte oficial, a CBS News, parceira americana da BBC, nesse domingo. Ainda não há uma confirmação formal da Casa Branca, não tem ainda, ou do Pentágono sobre essa medida. Biden está em viagem ao Brasil nesse domingo, pousou em Manaus, no Amazonas, antes de seguir para a cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Então, Vladimir, né, Zelensky,
já correu para falar, nós vamos atacar. O Zelensky se pronuncia após os Estados Unidos autorizarem uso de armas de longo alcance contra a Rússia. O que ele falou? Pois é, os mísseis vão falar por si só. Foi o que ele falou. Zelensky disse, os mísseis falarão por si só, depois dos Estados Unidos autorizarem o uso de armas de longo alcance contra a Rússia. A medida é considerada pelo Kremlin como a linha vermelha que caracteriza uma guerra direta entre países do Ocidente e a Rússia. Abre aspas. Hoje está se falando muito na mídia que recebemos permissão para essas ações. Bombardeios não são feitos com palavras, afirmou o presidente ucraniano. Então, meu irmão, sim, você pode se preparar que se de hoje para amanhã eu começar a anunciar para você que mísseis surgiram da Ucrânia para a Rússia, prepara que o negócio vai azedar de vez. Você já preparou seu plano B? Se o Brasil falar que vai entrar nessa para ajudar alguém e querer mandar seus filhos num container para a guerra, você já se preparou? Você já tem um plano B? Pois é, meu irmão. Aqui não é alarde, tá? É perigoso o que nós estamos vivendo hoje. O Thomas, ele sempre tem algumas posturas que eu acho interessante. Mas eu quero que você preste atenção no que ele falou aqui. O Joe Biden, ele quer uma terceira guerra mundial? Será? Diretamente da Amazônia, o Joe Biden autorizou o uso de mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos à Ucrânia para atacar território da Rússia. Dito isso, temos a confirmação de que a BlackRock financia e controla Joe Biden. O que é a BlackRock? BlackRock é uma empresa de segurança que acabou se tornando uma das grandes fornecedoras de material bélico, ou seja, de armas, para vários pontos do mundo aí, né? Financiando as guerras. E aí o que eles querem? Ou eles querem uma destruição da Ucrânia para financiar isso depois a reconstrução e ganhar milhões, ou eles querem uma destruição do próprio Estados Unidos, né? Dito isso, temos a confirmação de que a BlackRock financia e controla Joe Biden. A autorização dos mísseis é evidência de que os democratas não estão preocupados com a guerra, ou seja, estão nem aí, eles querem a guerra mesmo. Seria um presente para a BlackRock, pois eles receberiam os contratos para reconstruir a Ucrânia após a guerra. Anteriormente, Putin alertou que a utilização de mísseis dos Estados Unidos seria uma declaração oficial de guerra mundial. A questão é, se Biden está na Amazônia, quem que está controlando a guerra? Quem deu a ordem? Biden está na Amazônia. Sem saber como sair do meio de uma matinha, do museu, né? E está indo para o meio da mata. Quem está autorizando essa guerra? Quem está autorizando essa escalada? Então, meu amigo, muita atenção nessa hora, tá? Muita tensão nessa hora também, porque realmente, se acontecerem os disparos aí de mísseis pela Ucrânia, a gente não sabe onde isso pode parar. E realmente é preocupante, muito preocupante, tá? Então, muita atenção sobre isso. Enquanto isso, nós temos algumas coisas acontecendo. E olha só, essa aqui que cai como uma bomba, né? Matéria do jornal Cidade Online. Milei é acionado para intervir contra Alexandre de Moraes. Como assim? O que o Milei pode interferir? Afinal, todo mundo está vendo aí o quanto o Milei está alinhado ideologicamente com o próprio Donald Trump, o quanto o Milei está alinhado com o Elon Musk. Será que tem a ver com isso? Calma que não é bem assim, tá? O que está acontecendo? Você sabe que é um questionamento muito grande, tanto é que foi alvo de protestos, os presos do 8 de janeiro. Muitos que fugiram para a Argentina pediram asilo na Argentina. O que aconteceu agora foi que o governo argentino, ou melhor, o governo não, que a justiça argentina determinou a prisão de 61 foragidos do 8 de janeiro que estão na Argentina. E aí, o Eduardo Bolsonaro fez uma convocação para o Milei, falando que isso não poderia ficar assim, que o Milei
teria que intervir. Eu já falei sobre isso e vou voltar a falar sobre isso com vocês. O deputado federal Eduardo Bolsonaro manifestou-se contra a decisão da Justiça Argentina de prender 61 brasileiros investigados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. A ordem de prisão emitida por um juiz argentino na última quarta-feira abre caminho para a detenção e possível extradição dos envolvidos. O Eduardo Bolsonaro classificou a decisão como ilegal e acusou o magistrado responsável de ser alinhado à esquerda radical. Em suas redes sociais, o parlamentar afirmou confiar no recém-eleito presidente argentino Javier Milei para garantir a proteção dos brasileiros. Abre aspas. Acredito que esses brasileiros não terão seu direito violado na Argentina. Não veremos pessoas comuns, como idosos e mães de família, sendo deportadas por um governo que respeita a liberdade e a justiça, declarou o Eduardo Bolsonaro. O deputado também criticou o inquérito conduzido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e destacou que a Interpol tem recusado incluir os investigados em sua lista de difusão vermelha, o que, segundo ele, evidencia a falta de fundamentos legais. Agora, cabe a Milei intervir contra Alexandre de Moraes, é o que disse o deputado. Inegavelmente, o impeachment de Moraes será o ponto de partida para colocar um fim todo e fiel e cruel perseguição contra o ex-presidente Bolsonaro e seus aliados. Tudo leva a crer que em breve suas liberdades serão surrupiadas, né? Então, isso aqui foi um documento, né, do livro O Fantasma do Alvorada, né, que foi divulgado. Então, realmente, o Eduardo Bolsonaro postou, né, dizendo que realmente, né, sobre o 8 de janeiro, a Argentina prender exilados é ilegal, diz o Eduardo Bolsonaro. Agora vamos entender a questão técnica disso tudo. Vamos entender que o Brasil e a Argentina têm acordos de cooperação, tá? Como que funciona? Quando você vai para outro país, como as pessoas que muitos investigados ou muitos até condenados aqui saíram, né, e foram para a Argentina, lá chegando, solicitaram asilo político. Como que funciona o asilo político? A pessoa pede socorro para aquele país falando que está sendo perseguida politicamente. Abre-se, né, um protocolo e dá o direito dessa pessoa permanecer de forma precária no país. Ele tem documentos? Não, ele só tem o direito de permanecer. É como se ele fosse um turista estendido. Ele não pega documentos, ele tem dificuldade de arrumar emprego, vai trabalhar na área informal, mas é como se ele fosse um turista com um prazo superior aos 90 dias. E hoje, pelo acordo do Mercosul, eu posso entrar na Argentina, ficar lá 90 dias e depois eu tenho que sair. Depois de 90 dias eu fico legal. Se você solicita o asilo, você pede e pode ficar por mais de 90 dias enquanto o processo de asilo está sendo investigado. Agora, quanto ao pedido de prisão, tá? Foi enviado o pedido de prisão para a Argentina. Esse pedido de prisão é analisado pela Justiça Argentina, não é pelo governo, é pela Justiça, esse pedido de prisão. E o pedido de prisão foi analisado por um juiz que já até julgou casos favoravelmente ao Alberto Fernandes, que é o ex-presidente esquerdista da Argentina, é totalmente anti-Bolsonaro, o juiz da Argentina que determinou a prisão dos bolsonaristas que lá estão, né, das figuras que foram para lá para fugir do Alexandre de Moraes. E aí o questionamento é, esse juiz pode fazer isso? Depende das regras e das normas de direito internacional, e aí o Brasil tem um tratado com a Argentina, e sim, é a justiça que deve definir isso. Cabe recurso ainda dentro da Argentina? Cabe. O juiz autorizado é esse juiz? É. Então, ele pode determinar a prisão? Sim. Esse juiz pode determinar a extradição? Não. Aí, é Ministério de Justiça com Ministério de Justiça, né, que fazem o pedido de cooperação. O Ministério da Justiça da Argentina não determina nada, ele manda para a Justiça Argentina que vai decidir. Então, é o Judiciário que define. Então, vai depender até da própria Suprema Corte Argentina. Mas a pressão do presidente resolve? É óbvio que resolve. Vou lembrar um caso para vocês. Cesare Battisti. Lembra de um sujeito, um assassino, que tirou a vida de muitas pessoas e era um protegido do Lula aqui dentro do país? Do Brasil? Pois é. A Itália, por muitas vezes, pediu a extradição do Cesare Battisti.
Era a justiça que tinha que determinar. Mas por pressão do Lula, o Ministério da Justiça não determinou, né, não enviou, não entregou os termos para que o César Batista fosse julgado aqui no Brasil. Então ficou parado ali. Então um assassino, confesso, né, ficou aqui sobre a batuta do governo de esquerda no Brasil. Entrou o Bolsonaro determinou ao ministro da Justiça que enviasse para a Justiça determinou a extradição de César Batista. Então é o mesmo caso que pode acontecer lá. Tá? Então, mas é ilegal? Não é ilegal. Vamos deixar bem claro, estou falando como advogado. É assim, insano? É insano. Tem que fazer uma análise se os crimes que eles estão sendo imputados aqui também existem na Argentina, se a capitulação, porque o juiz de lá pode analisar se a capitulação é a mesma, tudo isso tem que ser analisado, tá bom? Mas deixando claro para vocês, cara, só depende agora da justiça argentina e da pressão que o Milei pode fazer em cima disso. E por falar nisso, o Milei tá dando dor de cabeça pro Lula, tá? Tá dando muita dor de cabeça pro Lula. Inclusive, ele pode melar os planos do Lula. Mas essa matéria, você vai ter que esperar para meio-dia, porque vocês puxam a minha orelha quando o vídeo fica muito longo. Então, meio-dia eu vou contar para vocês o que o Milei tá armando para melar os planos do Lula. Aí não tenho dúvidas. O Lula vai ficar pistola se isso aqui se concretizar, tá? Mas eu explico para vocês. Meio-dia você está de volta aqui para mais um bate-papo, certinho? Obrigado para quem ficou até o final. Quem gostou, deixa no comentário. Fiquei até o final, gostei. Quem não gostou, pode fazer sua crítica. Quem não fez o download do livro para ficar rico, Segredos Milionários dos Leilões, ainda dá tempo. Você quer mudar de vida? Você quer aprender cada vez mais? Está aqui um livro perfeito para você. Você entra, clica no link, faz o download, tá, do livro e efetua o pagamento de acordo com a sua confiança, o valor que você acha justo, tá ok? E, enfim, daqui a pouco a gente volta com mais conteúdo para vocês. Grande abraço e até o próximo editorial.